Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Antes de mais nada, se inscreva se esse conteúdo for necessário e compartilhe os vídeos se isso de alguma maneira tocou em teu coração. E não esqueça também de você colocar o sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado. Hoje eu quero falar sobre colheitas, as 3 colheitas e o que ela tem a ver com o arrebatamento. Quero começar aqui falando sobre a primeira colheita. Quero ser rápido para que o vídeo não seja muito longo, né? Porque eu sei que nosso tempo é precioso. Vamos lá. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala sobre as colheitas que antigamente o povo de Israel faziam e faziam parte das leis, né? Que está descrita lá em Êxodo 23, do 16 ao 17. Lá fala sobre as leis das primícias, que são 3 colheitas. As colheitas da cevada, né? Que é um pão, né? Lá de antigamente. E as colheitas do trigo. E a terceira colheita, que é a colheita da uva. Mas o que isso tem a ver com o arrebatamento? Primeiro vamos lá. Eu quero falar sobre colheitas, o que significa, e depois eu quero assemelhar isso ao arrebatamento, porque tem muito a ver. Lá no Novo Testamento, e quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele conta sobre a semente, a boa que caiu na terra, caiu nas pedras, e fala sobre que uma não conseguiu crescer, né? Está escrito lá em Mateus 13, depois você lê, não vou ler porque vai ficar muito longo, depois você tenta acompanhar, o capítulo 13 de Mateus, ele conta a respeito da parábola do semeador, e tem muito a ver com as colheitas, né? Que a semente caiu numa terra não fértil, ela cresceu, por pouco tempo, depois ela acabou não tendo raiz, acabou morrendo. E há outras que cresceram no meio de espinhos e foi sufocadas, né? Lá explica o porquê, o que significa isso. E também da outra que caiu em terras boas e deu frutos de 30, frutos de 60 e até de 100. Mas vamos lá. A primeira colheita, que é a colheita das cevadas. Muito bem. Antigamente, quando o povo de Israel tinha que fazer 3 colheitas por ano e apresentar isso lá no sacerdote. A primeira colheita, que são as cevadas, o primeiro, quando eles faziam lá a cevada lá, o agricultor, né, das pessoas que cuidavam da terra, eles passavam lá no meio das colheitas e viam aquelas que já estavam amadurecendo, né, amarelando, já estavam boas, e ele marcava essas colheitas, né? E essa marcação tem uma simbologia para nós cristãos. No Novo Testamento, aqui fala a respeito do selo do Espírito Santo, que está escrito aqui em, deixa eu ver, Efésios 1:13. Lá em Efésios 1:13 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em outras passagens, fala que fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E muitos estudiosos, eruditos na área, falam que essa palavra redenção significa o arrebatamento das primícias. E eu quero falar sobre as primícias da cevada. Muito bem. Aqui a simbologia dessas primícias, quando esses frutos estavam já para bom, ele separava, ele arrancava essas cevadas que já estavam amadurecendo, né, que foram rápidos, e levava para o sacerdote. E o sacerdote levava isso para Deus, porque, né, nas leis, lá em Êxodos, fala que as primícias é do Senhor. Então, eles levavam essas primícias para o Senhor. Isso simboliza o arrebatamento da igreja, que o Senhor primeiro vai levar aqueles que estão prontos. O arrebatamento
ele acontece antes da grande tribulação. Muitos acreditam que a tribulação vai ser por 7 anos todo. Outros acreditam que sejam os 3 últimos anos e meio. Eu acredito que seja a grande tribulação mesmo, vai ser os 3 anos e meio finais. Mas a última semana de Daniel, como está escrito lá em Daniel 9, 27, eles para o povo de Daniel, né, para os judeus. Então, 7 anos, a igreja não ficará na terra nos 7 anos. Esse é o meu entendimento. Por isso, das primícias, o Senhor vai levar a igreja antes, né, aqueles, né, que são vencedores, né? Não estou dizendo que vai levar toda a igreja, né? Porque você está numa igreja, que você está louvando, está participando do teatro, está pregando, que você vai ser levado nessa colheita primeira. O Senhor vai levar aos vencedores, né? Lá na carta em Apocalipse, quando ele fala as 7 igrejas, né? As cartas que são destinadas às 7 igrejas, ele fala sempre no final, né? Aos vencedores, né? Darei o poder de sentar comigo no trono. Então, aqueles que vencerem serão levados. E aqui, 1 Coríntios 15, 23, diz a esse respeito. Aqui diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, diz assim: mas cada um, vou ler o 22 para que nós haja uma compreensão. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, né, primeiro, depois vem as primícias, que serão levados para o arrebatamento, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a primeira colheita são das cevadas, é o arrebatamento da igreja dos vencedores, né? Depois haverá uma segunda colheita, que é a colheita do trigo. E o que significa a colheita do trigo? Significa o povo de Israel, significa também os 144 mil e as 2 testemunhas, né? No momento que a igreja for arrancada, aquela palavra apostasia que diz lá em 2 Tessalonicenses, né, que ele fala que será o anticristo não virá antes que primeiro aconteça a apostasia e seja revelado o homem do pecado, né? Aquele que é contra tudo aquilo que se chama Deus. A palavra apostasia, ele foi, na verdade, não foi traduzido para português essa palavra. Ela foi transliterada, né? Ela pegou a palavra apostasia do grego e colocou mais ou menos para agir como nosso entendimento de apostasia. E ficou dessa maneira, mas ela significa muitas coisas. E entre um dos seus significados, né, entre as suas traduções, a palavra forte tem lá é arrancar com força. E na colheita das primícias fala sobre quando o agricultor passava nas cevadas e via aquela cevada que ele marcou, estava boa, tá boa, aí arrancava e levava ao sacerdote. E o sacerdote não podia comer, porque era de Deus, então ele levava e oferecia a Deus. Então essa é da primeira que eu estou falando, da primícias, da cevada. Agora a segunda, você sabe que vai ter 2 pessoas aqui na terra, 2 testemunhas que pregarão o evangelho. E também junto com as testemunhas terão 144 mil. A Bíblia em Apocalipse fala que esses 144 mil serão 12 mil de cada tribo de Israel. Porque nesse final do tempo o Senhor vai juntar o povo de Israel. Vai separar o povo de Israel. As 12 tribos serão novamente juntas. Porque hoje não temos todas as 12 tribos lá em Israel que está hoje. Talvez tenha apenas uma, né? Talvez uma ou 2, mas as outras tribos estão espalhadas pelo mundo. Então ele vai juntar as 12 tribos, não vai juntar em Israel, mas juntar em todos os cantos. Então das 12 tribos, ele vai escolher 12 mil de cada tribo, onde serão selados pelo Espírito Santo, e eles terão terão a obrigação, né, de fazer a pregação do evangelho do reino, né, que era o mesmo evangelho que Jesus pregava quando Jesus veio. Jesus ele veio para o que são seus, ele veio para os judeus, né? Depois que ele morreu, tanto é que ele fala uma passagem que aquela mulher vem falar com ele,
para curar, né, a sua filha, se não estou enganado. E Jesus fala para ela, eu não vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque antigamente eu já falei aqui no canal que Israel foi separado em duas casas, né? A casa do sul e a casa do norte. E a casa do norte, aqui na casa de Efraim, ela se misturou com os gentios e desapareceu. A casa do sul, ela voltou hoje em Israel, onde estamos hoje em Israel, porque as duas casas foram escravizadas. A casa do norte foi escravizada pelo reino da Assíria, e a casa do sul foi escravizada pela Babilônia. A da Síria se perdeu, se misturou entre os gentios e, né, acabou o Império Assírio, e eles também se misturaram e não voltaram mais. Já a casa do sul, eles voltaram hoje, em 1948, e é onde estão hoje. Então, muito bem. Então, essa colheita do trigo, ela fala a respeito do que Deus vai colher essa colheita na metade da grande tribulação, ou seja, do primeiro ano ao terceiro ano e meio do últimos 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. São as duas testemunhas e também as pessoas que se converterem, né? Gentios que se converterem, que ouvirem as duas testemunhas, né? Que vão estar pregando também o evangelho e fazendo milagres, e também os 12 mil de cada tribo de Israel, que são os 144 mil. 144 mil, 12 mil de cada tribo. Eles vão pregar. Então, quem se converter vão ser, lógico que vão, né, passar por problema, vão ser mortos, né? Como as duas testemunhas vão ser mortos também. E aí sim serão colhidos como a segunda colheita, mas de uma forma mais complicada, mais dura. E eu quero falar sobre, deixa eu ver aqui, sobre a terceira colheita. Já a terceira colheita, ela fala sobre a colheita da uva, né? Lá em Apocalipse 14, 15, depois os irmãos podem estar aqui, deixa eu ler aqui, rápido. Apocalipse 14, 15 diz o seguinte: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, né? Jesus, lança tua foice e cega, que é colher, né? A hora de cegar, a hora da colheita, que é vinda, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, as pessoas que levaram, né, que essa última colheita será dos judeus, de acordo com o entendimento de muitos estudiosos. Eles falam que a salvação é Cristo, né? Se você tiver Cristo, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. O próprio Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. A última chance do mundo e dos judeus será nesses últimos 3 anos e meio antes do milênio, porque aí as pessoas vão se converter, né? Eles vão ver os milagres, vão ver as coisas, né, acontecendo, e o que vai acontecer? Eles vão se converter com tudo aquilo e vão entender que aquele Jesus que foi pregado em uma cruz era o Messias realmente, e aí eles vão crer. E lá o apóstolo Paulo fala que todo Israel, né, que sobrar vivo no final desses 7 anos será salvo, porque eles vão acreditar. E aí que eles vão ver Jesus voltando, vindo do céu, da mesma maneira que ele subiu, ele virá, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e aí ele salvará o povo de Israel, e o povo de Israel será salvo. E por isso fala que essa terceira colheita, que é da uva, né, são todos os últimos que vão se converter. Primeiro os judeus, e é lógico, né, se alguém, né, conseguir sobreviver a muitas guerras que vai acontecer nesse planeta, nesse mundo, né, eles, e aceitando Jesus, também serão salvos, né. Então, queridos, seria isso que eu queria passar para vocês. Eu fiz esse vídeo mais curto para não ficar muito longo, e que você possa estudar. E qualquer dúvida, você possa colocar nos comentários, que eu venho depois, mais tarde, te esclarecer de uma maneira melhor, né? Porque assim falando é mais complicado, é melhor você com mais tempo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.